buenos dias, buenas tardes, buenas noches, chicos. Vamos começar agora com a nossa quinta aula de espanhol. Contando que já tivemos duas em sala de aula e agora essa terceira em EAD, né? Então, juntando, são 5 aulas. Então, essa quinta aula, veremos um pouco sobre preposições. Então, o que seriam as preposições? Preposições é uma classe de palavras que ela é invariável, ou seja, ela não modifica em relação a plural ou singular, ela não muda de acordo com o gênero, se é feminino ou masculino, né? Ela é utilizada para ligar fazer conexões entre palavras, né? Então, para isso, a gente vai verificar algumas preposições no espanhol e algumas locuções de preposições, né? Ou seja, são palavras que se tornam preposição. Então, bom, primeiro eu quero falar por que é importante vocês verem isso. São situações que são muito presentes nos textos, né? Vocês vão, no vestibular, vão utilizar a interpretação. Mas para conhecimento de interpretação, é importante que vocês conheçam as preposições. E tudo que a gente vai ver aqui vai ser em contexto. Então, ou são títulos de matérias de jornais, ou são situações criadas para que vocês compreendam essa dinâmica das preposições. Então, eu vou passar uma lista de preposições aqui para vocês. Vocês podem ver, né? Preposição a, preposição ante, preposição bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, durante, mediante, para, por, pro, sin, sobre, tras, versus, via. Então vamos lá. Então a preposição a expressa direção, expressa lugar, modo, finalidade, movimento e tempo. Um exemplo, os astronautas que volvieron a la Tierra em plena pandemia. Então aqui a gente tem o a fazendo ligação entre os astronautas que voltaram à Terra, né? Voltaram ele exige, né, um complemento, né? Exige um objeto direto. Então, e voltaram à Terra. Então esse a ele faz, né, a ligação entre o voltaram e a Terra. Anime. Netflix estrena cortometraje hecho a mano em 4K. Então lá, Netflix estreia, né, um curta-metragem feito à mão, em 4K. Veja, né, nessa condição, a gente tem uma palavra, um termo, né, feito à mão, é o mesmo que o feito à mão no português, que é no sentido de feito com esmero, com grande qualidade. Quando a gente usa o feito à mão, é para se referir, para referir a algo que foi feito com qualidade. Então, mais uma vez, a ocorrência do a aqui para fazer a ligação entre as palavras. E temos a preposição ante, né? Que denota uma situação definida. Se usa também em sentido figurado. Então aqui a gente vê os exemplos. Ante la abundancia de pesos para enfriar los dólares libres, el central obliga a los bancos a pagar más por los plazos fijos. Então aqui esse ante ele tem uma função como se fosse o nosso diante, né? Que a gente utiliza aqui no Brasil, no português. Então, diante da abundância de pesos para esfriar os dólares livres e, né, continuação. Então, ele tem uma utilização como se fosse um diante, né? Diante a abundância. Então, esse ante, ele tem uma situação que já existe, né? Então, diante desse fator, que utiliza esse preposição ante. Então, a preposição bajo, né? Preposição bajo expressa dependência ou situação inferior. Indígenas se aíslan en la Amazônia bajo la amenaza del virus e la violência. Então, indígenas se isolam na Amazônia sob a ameaça do vírus e da violência. Então, esse bajo ele é utilizado também como se fosse o sob nosso, que está abaixo, né? O sob do nosso português. Um outro exemplo ali.
é uma música, né, da Mercedes Sosa, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Então esse barro, ele está se referindo um ano abaixo da terra mesmo, né? Então sobre indica apoio, altura, proximidade e assunto, né? O documento empresarial que mostra o golpe sobre a economia. O sobre no espanhol é muito próximo ao português, né? É bem parecido com o sobre do português. Então outros exemplos ali. Esta película é sobre a gripe espanhola. Então esse filme é sobre a gripe espanhola. Esse sobre, nesse caso, ele está se referindo, né, o assunto que é a gripe. Por exemplo, la clave está sobre a mesa. O sobre, ele se refere que está sobre alguma coisa. Está se referindo a apoio, né, a altura, onde que está. Está em cima da mesa. A preposição con. A preposição con é o nosso com do português, né? Então expressa companhia, conteúdo, meio, instrumento ou maneira. Sem reservas, uma sociedade com a economia al limite. Então esse com, sem reservas, uma sociedade com a economia no limite, né, ao limite. Então esse com é basicamente, né, o nosso com do português. Como e com que desinfectar, né? Como e com que desinfectar. Então aqui ele fala, né, com qual meio de desinfectar, né? Como desinfectar. Uma niña de 10 años recibe un disparo con perdigones en su propia casa en Torrent. Então, primeiro, o que é perdigones? Perdigones é um chumbo, é uma munição de chumbo, né? Uma munição que é um chumbinho, né? Tem algumas armas que utilizam, principalmente a arma de caça, que utiliza chumbo como munição. Uma menina de 10 anos recebe um disparo com bolinhas de chumbo em sua própria casa em Torrent. Então aqui a gente tem o com, é um instrumento, né? Um instrumento. Com, né? Levou um disparo com o quê? Com esse objeto. Então a preposição contra, né? Ela denota limite, oposição e contrariedade. Então Luiz Henrique arremete contra os políticos espanhóis. Então ele é uma questão de oposição, né? Luiz Henrique, né, dispara contra os políticos espanhóis. É uma questão de oposição. Então a preposição de expressa qualidade, material, modo, movimento, origem, permanência, propriedade e tempo. Exemplos, né? One word together at home de Lady Gaga, né? Enfim, essa situação de Lady Gaga, ou seja, de propriedade de Lady Gaga, né? Esse primeiro de 8 horas de concerto e mais de 100 artistas contra o coronavírus, se referindo a 8 horas de concerto, se referindo a tempo, né? El regreso de Jair Atún de sus vacaciones en Filipinas foi uma película de terror. Então, o regresso, o regresso de quem? De Jair Atún, de suas férias. Então, o regresso, né, propriedade, né, de Jair Atún, né, no caso ali, que é a permanência, né, a permanência nas suas férias, das suas férias. Em Filipinas, foi uma, né, película de terror, foi um filme de terror. Aqui ele expressa o que? A película, o filme, a qualidade do filme. A qualidade do filme é a qualidade, né, é um filme de terror, né? A preposição desde. Essa preposição indica um ponto de partida, né, uma procedência, distância, lugar, movimento e tempo. Um exemplo, lecciones desde Nova Zelândia. Então esse é um pouquinho mais diferente do português, né? Lições oriundas de Nova Zelândia, né? Lições vindas de Nova Zelândia, lições de Nova Zelândia. Então no nosso português a gente não utiliza esse desde para se referir a alguma situação oriunda, né, de algum lugar. Astronomia desde tu ventana. Planetas e estrelas
fugaces. Então, essa astronomia desde tu ventana é também não é utilizado aqui no português. A gente utiliza astronomia de sua janela, né? Esse ventana é janela, né? No português. Então, a astronomia da sua janela, de sua janela, é direto de sua janela. Preposição durante. Durante bem próximo do que é no português, né? Quando preposição, ela tem um significado de determinado tempo ou época. Exemplo, né? Quando ela é preposição, essa preposição durante, né, quando ela faz o papel de preposição, ela tem um significado determinado que determina um tempo ou uma época, né? Aqui, como a gente pode pegar um exemplo, né? Nunca em minha vida, nem como jogador, nem como treinador, entrei a uma cancha sem público, porque aún durante a ditadura militar que vivimos na Argentina e com o estado de exceção, se jogava o futebol e a gente assistia a diversos eventos culturais. Então isso aqui é retirado de uma matéria, né? O jogador fala, nunca em minha vida, nem como jogador, nem como treinador, entrei a um estádio de futebol sem público. Porque ainda durante a ditadura militar que vivemos na Argentina e com o estado de exceção, se jogava futebol e a gente assistia a diversos eventos culturais. Então esse durante, ele se refere a esse período, né? A essa época. A época o quê? A época da ditadura militar. Então a expressão em, né? A preposição em expressa lugar, modo e tempo. Então exemplos aqui. Coronavírus em ciudad renunciaron los funcionarios de La Reta por irregularidades em meio de la pandemia. Então esse en é o primeiro en ali, ó. Coronavírus na cidade renunciaram os funcionários de La Reta, né? Por irregularidades em meio à pandemia. Irregularidades em meio à pandemia. Então, a esse tempo de pandemia. Esse en se refere ao tempo, né? Ao tempo de pandemia. É importante lembrar que nessa preposição não se vai diante de dias da semana. Por exemplo, não é en el lunes, é el lunes. Um exemplo, vou assistir esta classe el viernes. Não é en el viernes, eu vou assistir esta classe el viernes. Então, não se usa o en, né, de na quarta-feira, na terça-feira, como se usa no português. Como meio de transporte também não se utiliza igual do português. Então, no português eu falo vou de carro. No espanhol eu falo voy en coche. Então, quando é meio de transporte, eu vou em avião, eu vou em coche, eu vou em moto, eu vou em autobus, eu vou em trem. Então, esse en se refere também quando a gente utiliza meios de transporte. E existe também a preposição entre. Então, ela define ali a situação no meio de duas coisas ou pessoas. É basicamente o que é no português. Refere-se a dúvida, imprecisão, intervalo e participação em conjunto. Por exemplo, entre el miedo y el orgullo, todas las noches pienso que puede pasar. Assim vivem as famílias dos médicos. Então, entre o medo e o orgulho. Então, aqui ele se refere basicamente a situação de meio de duas coisas, né? Que é o medo e o orgulho. Então esse entre, ele está entre meio a essas duas situações. Outro exemplo, paciente que superou o COVID-19 foi dado de alta entre aplausos. Entre aplausos, né? Esse entre aplausos, ele se refere a... Então é uma participação em conjunto, né? Entre aplausos. El trabajo lo hicieron entre todos. Então o trabalho foi feito entre todos, foi feito por todos, né? Então aqui ele refere a algo, né, de conjunto, né? É uma participação em conjunto. A preposição exceto denota exclusão. Então o que seria? É basicamente como é no português, né? Excepto la poesia, que solo le interessava como leitor e fuente de amistad, no hubo género literário que Sartre haya
errado sem cultivar. Então, exceto a poesia, que somente ele interessava como leitor e fonte de amizade, não houve gênero literário que Sartre deixou sem cultivar, sem cultivar. Então, esse exceto é exclusão. Preposição ásia é uma expressa direção aproximada, movimento, proximidade e tempo vago. Exemplos, né? O exemplo é hacia unos estados que vigian bajo la piel del ciudadano. Então, esse hacia, a gente não tem assim uma definição única, né? Uma palavra só no português. Então, lá, esse hacia, ele não tem uma só palavra para definir em português, né? Então, esse hacia, por exemplo, em direção a uns estados, né? A um estado que vigiam, né, sob a pele, né, do cidadão. Então esse hacia, ele tem uma ideia nesse sentido aqui, que com expressa direção aproximada, refletir, né, se referindo em direção. No mesmo caso ocorre com esse exemplo aqui, ó. Hacia una economia com muito mais dúvidas e de pior qualidade. Então, em direção a uma economia com muito mais dúvida e com a pior qualidade. Então são dois exemplos de direção a. Então, um outro exemplo, consulado em Nova York traslada 134 dominicanos hacia el país. Então, esse hacia, nesse sentido aqui, teria um sentido de até, né? Então, o consulado em Nova York translada 134 dominicanos até o país, até seu país de origem. Outro exemplo, exportações nacionais caem hasta 70% hacia alguns países, hacia outros aumentam. Então esse hacia, então aqui já muda sentido, né? Exportações nacionais caem 70% em torno de alguns países. Aqui seria um enquanto nosso, a gente falaria enquanto outros aumentam. Então, nesse sentido aqui, ele é um sentido de movimento, né? Seria uma frase, né, positiva aqui, né? Hacia outros aumentam. Enquanto outros aumentam. Então, nesse sentido aqui, a gente poderia utilizar como um enquanto, né? Se fosse para uma tradução no português. Então, a preposição hasta indica término de lugar, ação ou limite de tempo. Um exemplo, né? Los que recibieron el permiso para movilizarse en autos particulares tendrán tiempo de hacerlo hasta este martes. Então aqui, ó, aqueles que receberam a permissão para movimentar-se com os autos, né, com os carros particulares, terão tempo de fazer até esta terça, essa terça-feira. Então esse hasta, ele é muito mais o até do português, né? Ele é o até no sentido de término de uma ação, de um tempo. Ele é o até quase, né, normal no português. Ele é o hasta el momento, Estados Unidos é o país mais afetado por la pandemia de coronavírus. Então até o momento, Estados Unidos é o país mais afetado pela pandemia do coronavírus. Então mais uma vez, o até do português servindo como, né, uma possível tradução aqui para essa frase. E temos a preposição incluso. Incluso, né, de inclusive, é bem próximo do inclusive nosso, né, do português. E também como preposição, ela pode significar o hasta, ela pode ser sinônimo de hasta, né? Ela pode significar o até do português. Então, um exemplo. La previsión de Merkel fue también clave. Hace años que incluso dirigentes de su partido ponían a la jefa del gobierno alemán que recortara el gasto sanitário. Então, aqui, ó, a previsão de Merkel, né, a primeira-ministra da Alemanha, né, foi também chave. Até alguns anos, ó, o ACE, né, há alguns anos, né, o ACE ali, se referindo, né, há alguns anos, né, há alguns anos que inclusive dirigentes de seu país ou até dirigentes pediam a chefe do governo alemão que recortasse o gasto, né, que retirasse o gasto com a questão sanitária, com a saúde.
Um outro exemplo, né? Todos assistiram a classe, incluso eu, né? Até eu, né? Todos assistiram a classe, inclusive eu, ou até eu, né? Aí temos a preposição mediante, é bem próximo do português também. Luego, um exemplo, né? Luego se inicia uma relação à distância que pode ser mediante videochamada ou mediante chat. Então, é através de, né? Por meio de, mediante, né? Significa uma proximidade. Por meio de, né? Por meio de algo, né? Que esse mediante, né, tem de significado. Então, temos a preposição para, né? Que expressa movimento, destino, finalidade e situação. É um exemplo, eu vou para Curitiba. Então, questão de movimento. Vou para onde? Vou para Curitiba. Proteção. Guia para o uso de mascarillas caseiras. Então, guia, né, para quê? Né? Finalidade. Qual que é esse guia? A guia, a finalidade desse guia é para o uso de máscaras caseiras. Então, né, nesse sentido, né, o uso com relação à finalidade. Então, temos também a preposição por, que indica lugar, tempo, vago, meio, modo e objetivo. Importante falar também que ele é agente da voz passiva, né? Você pode observar aqui, ó, muere por coronavirus el jefe del servicio de cirugía del Hospital de La Paz, né? Morre pelo quê? Por coronavírus. Então esse por está se referindo ao meio que ele morreu, né? Através do coronavírus. Basicamente, o por é bem próximo do que é no português, né? O por do português. Preposição salvo. Então, indica ali exceção. Tem no português também. Además, aclarem que se considerará como domicílio de residência habitual ele indicado en el documento nacional de identidade, salvo que la persona en cuestión pueda acreditar mediante documentación fehaciente que aquele ha variado. Então, esse salvo, né? Ademais, né, aclaram que se considerará como domicílio de residência habitual ou indicado no documento nacional de identidade, salvo, né, exceto que a pessoa em questão possa comprovar, mediante documentação irrefutável, que aquele foi perdido. Então, né, que foi perdido, que foi estragado, enfim, esse salvo ele indica exceção, né, no espanhol. Então, a preposição segundo, né? Segundo, que é basicamente o segundo, né? Quando a gente quer dizer, referindo a alguém, ou algo, alguma coisa que diz, ou que pronuncia, ou que anuncia, né? Indica conformidade, né? Indica conforme a algo, conforme a alguém. Coronavírus, el 14% de los infectados es personal de saúde, segundo o governo. Então, segundo o governo, os 14% de infectados são pessoas, né, são as pessoas da saúde, né, são os médicos, enfermeiros. Então, segundo o governo, conforme o governo, né, 14% dos infectados são pessoas da saúde. A preposição sim, né, essa preposição indica falta, uma negação. Um exemplo, la Alhambra luce su esplendor sin visitantes. Então, a Alhambra né, mostra seu esplendor sem visitantes, né? Ou seja, ela está indicando que falta, sem os visitantes, né? Indica que resplande essa luz sem. Na preposição tras, indica posterioridade, situação definida. Exemplo, né? Tras 30 dias, la quarentena impacta muito duro sobre a atividade e o consumo. Então depois, né? Esse tras ele se refere muito como depois, né? Indica algo posterior. Então esse tras pode ser, né, substituindo por depois. Depois de 30 dias, a quarentena impacta muito duro sobre a atividade e o consumo. Então outras preposições, uma preposição que não se é utilizado tanto atualmente é a preposição so, né? Por exemplo, so pena de sanção econômica. Então esse so pena de sanção econômica é basicamente o sob, né? Do português, sob. E tem sinônimo com barro do espanhol. Então esse sob pena de sanção econômica,
Então, sob é algo que está abaixo, igual ele barro, né? Barro, pena de sanção econômica. Então, esse so é bem pouco usado, mas ainda tem alguns jornais que utilizam. Daí tem as locuções prepositivas, né? Por exemplo, pro, né? O pro uma preposição quando indica, né? En pro de la salud, né? Em prol da seguridade, né? Em prol da seguridade, em prol da saúde e tudo mais, né? O pronome versus, né? Versus é algo também que era utilizado bastante antigamente no espanhol, só que ele entrou em desuso. Só que como a utilização, né, do neologismo, ou seja, né, do empréstimo da língua inglesa, de outras línguas, esse versus tem retornado no espanhol, né? Por exemplo, Barcelona versus a Real Madrid, né? Então é de oposição. Barcelona versus, né? É basicamente do português, né? Barcelona versus Real Madrid. Barcelona, né, contra a Real Madrid. Outra preposição, locução prepositiva também é via, né? Via, por exemplo, né? Um exemplo: volou de Curitiba hasta Rio de Janeiro via São Paulo. Então esse via, ele significa passando por, né? Uma tradução voou de Curitiba até Rio de Janeiro, passando por São Paulo. Então esse via significa o passando por. Espero que vocês tenham aprendido aí o conteúdo, compreendido o que a gente expôs aqui nessa aula. Então eu desejo que você tenha uma boa semana, bons estudos e que aproveitem bem essa quarentena para poder, né, adiantar os estudos do vestibular.